Você já se perguntou por que muitos jejuam, mas poucos são realmente transformados por isso? Em um mundo cheio de práticas espirituais vazias, onde o sagrado se mistura com o espetáculo, Jesus foi direto: não façam isso. E se eu te dissesse que boa parte do que se ensina sobre jejum hoje pode estar completamente fora do que o próprio Cristo nos orientou? Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos mais esquecidos e mais profundos de Jesus sobre o jejum. Não como um simples ritual, mas como uma porta poderosa para o relacionamento com Deus. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o jejum. Então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e comente aqui embaixo. Você já jejuou alguma vez? Foi algo transformador? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem a diferença entre um sacrifício vazio e um encontro real com Deus. Se existe uma prática antiga, poderosa e profundamente bíblica que foi quase silenciada nos dias atuais, é o jejum. Enquanto falamos muito sobre oração, louvor e milagres, o jejum quase sempre é deixado de lado. Por quê? Talvez porque o jejum nos confronta. Ele nos obriga a parar, silenciar o corpo e ouvir o que há dentro de nós. E nem sempre gostamos do que ouvimos. Vivemos numa geração acelerada, que evita o silêncio e se alimenta de estímulos constantes. Falar de jejum para muitos parece um retrocesso, uma prática arcaica, mas será mesmo? Jesus nunca tratou o jejum como algo ultrapassado. Muito pelo contrário, ele o praticou, ensinou sobre ele e o esperava de seus discípulos. Ele não disse, se vocês jejuarem, mas sim, quando jejuardes. Isso mostra que para Jesus, o jejum não era opcional. Era parte natural da vida espiritual de quem quer se aproximar de Deus. Nos tempos bíblicos, o jejum era usado em momentos de profunda necessidade, arrependimento e busca por direção divina. Hoje, muitas pessoas nem sequer sabem o que o jejum representa de verdade. Ele virou, para alguns, uma prática ligada apenas à dieta ou um esforço para conseguir algo de Deus. Mas o jejum não é uma moeda de troca. É um lugar de rendição. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa advertência de Jesus pode muito bem se aplicar ao jejum moderno. Quantos jejuam, mas continuam com o coração distante de Deus? Ao resgatar o verdadeiro significado do jejum, voltamos ao coração do Evangelho. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. O jejum é uma forma de dizer: Senhor, Tu és mais importante do que minhas vontades, meus desejos, minha rotina. É um grito silencioso de dependência. E talvez seja exatamente por isso que se fala tão pouco sobre ele, porque o jejum exige entrega, e entrega custa. O maior erro que muitos cometem ao jejuar não está no tempo que passam sem comer, mas na intenção por trás do jejum. Jesus foi firme quanto a isso. Ele não apenas ensinou sobre o jejum correto, ele denunciou o jejum hipócrita. Um jejum que serve apenas para impressionar, para mostrar uma imagem de espiritualidade, mas que por dentro está vazio. No Evangelho, ele diz com todas as letras: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que mostram um rosto triste e desfigurado para parecerem aos outros que estão jejuando. Esse é o ponto. O erro não está no ato em si, mas no motivo oculto por trás dele. Quantos hoje jejuam e depois correm para contar nas redes sociais? Quantos fazem do jejum uma vitrine de santidade, esperando elogios, palmas ou até mesmo curtidas espirituais? Mas Jesus foi direto. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Essa recompensa, segundo Cristo, não vem de Deus. Vem da aprovação humana, e quando o homem busca apenas a validação de outros homens, ele se desconecta do verdadeiro poder do jejum. Jesus não estava preocupado com rituais religiosos bem executados. Ele estava preocupado com o coração.
O erro mais comum, portanto, é transformar uma disciplina espiritual em um teatro religioso. É jejuar com a motivação errada, buscando ser visto, reconhecido, exaltado. E o mais grave, esse tipo de jejum não só é inútil, como é perigoso, porque ele nos ilude. Faz parecer que estamos perto de Deus, quando na verdade estamos apenas alimentando o ego. Um ego que, ironicamente, deveria estar sendo colocado em silêncio. O verdadeiro jejum não grita, não precisa de plateia. Ele se faz no secreto, no quarto, longe dos holofotes, mas perto do coração de Deus. Mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que estás jejuando, e sim a teu Pai, que está em secreto. Essas palavras de Jesus não são apenas conselhos, são instruções sagradas para quem deseja tocar o céu com sinceridade. Se o jejum não vem de um espírito humilde e quebrantado, ele não tem valor algum diante de Deus. E esse é o erro que mais se comete até hoje: buscar a aprovação dos homens, ao invés da intimidade com o Pai. Imagine alguém jejuando por dias, se abstendo de alimento, com o rosto abatido, espalhando a todos que está em sacrifício. Agora imagine essa mesma pessoa sendo ignorada por Deus. É exatamente isso que Jesus alertou no Sermão do Monte: quando jejuardes, não sejais como os hipócritas. Essa frase carrega um peso espiritual enorme. Jesus, com palavras firmes e sem rodeios, nos mostra que o jejum não se trata apenas do que fazemos, mas de quem somos quando fazemos. A palavra hipócrita vem do teatro grego antigo. Era usada para descrever atores que usavam máscaras para representar papéis. Ao chamar certos religiosos de hipócritas, Jesus estava dizendo: vocês estão atuando. E o jejum, que deveria ser um momento de sinceridade diante de Deus, se tornou para muitos um palco, onde se exibem falsas virtudes. Jesus observava os fariseus jejuando 2 vezes por semana, como era costume. Eles jejuavam, sim, mas com o rosto triste, mal vestidos, abatidos propositalmente. Tudo isso para que as pessoas notassem e dissessem: olhem como eles são espirituais, como são santos, como se sacrificam. Mas o que Jesus via era outra coisa: corações orgulhosos, vaidosos, desejosos de glória humana. E ele diz: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A recompensa deles era o reconhecimento das pessoas, e nada mais. Jesus, então, ensina o caminho contrário. Ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, cuida da tua aparência. Viva normalmente. Não deixe transparecer o que está fazendo. Porque o jejum não é sobre aparência. É sobre intimidade com o Pai. Deus vê no secreto. E é no secreto que Ele nos recompensa. Não com aplausos, não com status, mas com presença, revelação, consolo e direção. E aqui está um dos maiores segredos espirituais que muitos ignoram. Quanto mais escondido for o seu jejum, mais visível será o agir de Deus em sua vida. O mundo valoriza aquilo que é público, mas o reino de Deus recompensa aquilo que é secreto. O hipócrita jejua para ser visto pelos homens. O discípulo jejua para ser moldado por Deus. A diferença está na motivação. E Jesus, com sabedoria divina, nos revela que o verdadeiro jejum é um caminho de transformação interior, não de exibição exterior. O que te leva a jejuar? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com sinceridade. Porque no reino de Deus, a motivação importa tanto quanto a ação. E quando falamos de jejum, isso é ainda mais evidente. Jesus não disse que o jejum era para conseguir bênçãos, alcançar promoções ou como uma espécie de barganha espiritual. Ele jamais ensinou que o jejum era um meio de obrigar Deus a fazer algo. Na verdade, quando observamos seus ensinamentos, vemos que o jejum tem um objetivo muito mais elevado: nos alinhar com a vontade do Pai.
O jejum, na perspectiva de Jesus, é uma resposta interior. É quando o nosso espírito, aflito pela distância de Deus ou pela necessidade de sua direção, clama em silêncio: Senhor, eu preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa. No livro do profeta Isaías, há uma repreensão divina sobre o jejum feito com a motivação errada. Deus diz algo impactante: no dia do vosso jejum, cuidais dos vossos próprios interesses. Jejuais para contendas e rixas. Será esse o jejum que escolhi? Aqui fica claro que o jejum pode ser inútil ou até ofensivo, se for motivado por egoísmo, orgulho, manipulação ou conveniência. Então, qual deve ser a verdadeira motivação? Jesus nos dá a chave: buscar a presença do Pai, render-se à sua vontade e viver em dependência espiritual. Quando ele esteve no deserto por 40 dias, jejuando, ele não o fez para mostrar poder, mas para se preparar para a missão que o aguardava. Ali, Jesus estava dizendo ao Pai: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o coração do jejum. Menos de mim, mais de Deus. Menos da carne, mais do Espírito. Menos desejos próprios, mais obediência. O jejum verdadeiro nos leva a reconhecer que nossas vontades não podem dirigir nossas vidas. Ele nos coloca no lugar certo, aos pés do Senhor. E é exatamente por isso que o jejum tem poder. Não porque ele impressiona Deus, mas porque nos transforma diante dele. Não jejuamos para conquistar coisas. Jejuamos para sermos conquistados por ele. E quando essa é a motivação, quando jejuamos para ouvir, para obedecer, para nos aproximar, o céu se move. Porque Deus responde a corações sinceros e não a performances religiosas. Poucas coisas na vida cristã têm o poder de abrir o céu sobre nós, como o jejum feito com sinceridade. Há uma conexão misteriosa, profunda e sobrenatural entre o jejum e a manifestação da presença de Deus. Por que será que nos momentos mais críticos da história bíblica, os homens e mulheres de Deus recorriam ao jejum? Não era para buscar fórmulas mágicas. Era porque eles sabiam: o jejum silencia a alma, para que o espírito ouça a voz do Pai. No livro de Joel, Deus chama o povo ao arrependimento, dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, o jejum é um caminho para o reencontro com a face de Deus. Jesus, quando jejuou no deserto, estava sozinho, mas não estava vazio. Na verdade, ele estava mais cheio do Espírito Santo do que nunca. Foi nesse ambiente de fome física, mas sede espiritual, que ele enfrentou o inimigo com autoridade. E como a Bíblia diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja o contraste: Jesus jejuou, venceu a tentação e os céus se moveram em seu favor. Há um segredo poderoso aqui. Quando negamos a carne no jejum, alimentamos o espírito. E quando o espírito é alimentado, ele se torna sensível à voz de Deus, à direção divina e à ação sobrenatural. O jejum também prepara terreno para visões espirituais, discernimento e revelações. No livro de Atos, encontramos os discípulos em jejum e oração. E então o Espírito Santo fala com clareza: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o jejum abre um canal para ouvir instruções celestiais. Mas, atenção, não é o jejum por si só que faz isso. É o jejum feito com o coração quebrantado, com o desejo profundo de estar na presença do Pai. É por isso que, quando você jejua da maneira que Jesus ensinou, com humildade, sinceridade e foco espiritual, o ambiente ao seu redor muda. Mas, acima de tudo, você muda. Você começa a sentir o que ele sente, a perceber o que antes passava despercebido, a entender o que antes era confuso, a se mover não mais por impulso, mas por direção do céu. Essa é a verdadeira recompensa do jejum.
Deus se torna mais real, mais próximo, mais íntimo. E quando você experimenta isso, nenhum outro motivo é mais necessário. O verdadeiro jejum sempre leva ao arrependimento. Não há como se aproximar da presença de Deus, como vimos no capítulo anterior, e sair dela da mesma forma. Porque o jejum nos coloca frente a frente com quem realmente somos e com quem Deus deseja que sejamos. É por isso que, desde o Antigo Testamento, o jejum está diretamente ligado à quebra de orgulho, à renúncia do pecado e à mudança de atitude. No livro de Jonas, por exemplo, quando a cidade de Nínive ouviu a mensagem do profeta, o povo não apenas ficou com medo, eles jejuaram. E o jejum não foi apenas ritual, foi uma expressão do profundo arrependimento coletivo. Até o rei tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas. Ele então proclamou: ninguém coma coisa alguma, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E o que aconteceu? Deus viu as obras deles, viu que se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que havia determinado contra eles, e não o fez. Isso nos revela algo tremendo. O jejum, quando unido ao arrependimento sincero, pode mudar decretos, pode interromper ciclos de destruição, pode transformar destinos, mas essa transformação não começa fora. Ela começa dentro. O jejum nos força a olhar para o coração, nos confronta com nossas fraquezas, máscaras, vícios e teimosias. É nesse espaço de silêncio e fome que o Espírito Santo encontra solo fértil para operar cura e mudança. Jesus, ao falar do jejum, não estava interessado em rituais perfeitos. Ele queria corações rendidos, pessoas dispostas a dizer: Senhor, não aguento mais ser quem sou sem Ti. Quando jejuamos, a carne grita, mas o Espírito sussurra. E nesse sussurro, Deus começa a revelar áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, atitudes que precisam ser revistas, pecados que precisam ser confessados. E então vem o arrependimento verdadeiro. E onde há arrependimento, há transformação. O jejum, então, se torna uma jornada de lapidação da alma. Você não sai do jejum apenas mais leve fisicamente. Você sai mais puro, mais sensível, mais próximo de Deus e mais parecido com Cristo. Esse é o propósito final. Não se trata apenas de sacrificar o alimento, mas de sacrificar o ego, o orgulho e a velha natureza. Existe um nível de batalha espiritual que não pode ser vencido com palavras bonitas, com conhecimento teórico ou com simples boas intenções. E foi o próprio Jesus quem revelou isso de maneira direta e irrefutável. Após descer do Monte da Transfiguração, ele encontra seus discípulos tentando expulsar um espírito maligno de um jovem, mas sem sucesso. Eles tentaram de todas as formas, mas nada aconteceu. Então Jesus se aproxima, expulsa o espírito com autoridade e resolve a situação ali, na hora. Mais tarde, os discípulos o procuram em particular e perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde com uma frase que ecoa até hoje, como um mistério revelado: esta casta não sai senão por jejum e oração. Ou seja, existem batalhas, opressões, prisões espirituais e ataques do inimigo que só são vencidos com armas espirituais específicas. E o jejum é uma dessas armas, uma das mais poderosas. Por quê? Porque o jejum enfraquece a carne, e quando a carne perde força, o espírito ganha autoridade. E essa autoridade espiritual não pode ser fabricada. Ela não vem de discursos ou aparências, ela vem de uma vida submissa, rendida, esvaziada de si, cheia de Deus. Quando jejuamos com propósito e oração, nos alinhamos com a vontade do Pai e o inimigo perde terreno. Porque ele sabe que está enfrentando alguém que não depende da força humana, mas do poder de Deus. Lembre-se, o inimigo não teme quem fala muito sobre Deus.
ele teme quem anda com Deus em secreto, e o jejum é um dos caminhos mais diretos para esse lugar secreto, onde a unção é gerada, onde a fé é fortalecida e onde as correntes são quebradas. Foi com jejum e oração que Ester intercedeu por seu povo diante de um decreto de morte. Foi com jejum que Daniel recebeu visões celestiais e resistiu ao ambiente opressor da Babilônia. Foi com jejum que Jesus se preparou para enfrentar o diabo no deserto e venceu. Portanto, não subestime essa arma. Se você sente que há cadeias que não se quebram, que há ciclos de opressão repetidos, que há ataques espirituais que resistem, talvez seja a hora de parar tudo e entrar num período sério de jejum. Mas lembre-se, jejum com oração. Jejum com propósito, jejum com rendição. É nesse lugar que o inimigo não resiste, porque ali você deixa de lutar com as mãos e começa a lutar com o poder do céu. Depois de tudo o que vimos, os alertas de Jesus, os exemplos bíblicos, as batalhas espirituais, os momentos de arrependimento e transformação, resta uma pergunta final. Qual é, de fato, o jejum que Deus aceita? A resposta está nas palavras do próprio Senhor, registradas em Isaías, capítulo 58. Ali, Deus confronta um povo que jejuava com intensidade, mas sem sinceridade, sem justiça e sem amor. Eles perguntavam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E a resposta de Deus é contundente. Acaso o jejum que escolhi é apenas um dia para o homem afligir a sua alma, curvar a cabeça como junco e estender pano de saco e cinza debaixo de si? Chamarias tu a isso jejum? Então ele revela o segredo. O jejum que eu escolhi não é este, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ou seja, o jejum que agrada a Deus não se limita à abstinência de alimento. É um jejum que transforma nosso comportamento, que nos leva à compaixão, à justiça, ao serviço, ao cuidado com o próximo. É um jejum que toca o céu porque impacta a terra. Deus diz ainda, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse é o tipo de jejum que move o coração de Deus, o que rompe grilhões de pecado, o que liberta não apenas a si mesmo, mas aos outros, o que se traduz em atitudes, em misericórdia, em verdade. Jejuar para agradar a Deus é jejuar com o coração. É se esvaziar do egoísmo, da vaidade espiritual, da aparência de santidade e se encher de humildade, sensibilidade e amor prático. É jejuar para que Cristo viva em nós. E quando isso acontece, a recompensa não é apenas espiritual. A Bíblia diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Esse é o maior presente do jejum. Deus se aproxima, Deus responde, Deus age. E quem já experimentou isso nunca mais jejua da mesma forma. Você percebeu? O jejum para Jesus nunca foi um ritual vazio. Foi, e continua sendo, um caminho de retorno. Retorno à essência da fé, retorno à presença do Pai, retorno à santidade, à sensibilidade espiritual, à obediência. Ao longo deste vídeo, vimos que o jejum não é um fardo, é uma oportunidade, não é um castigo, é um presente sagrado, uma ponte entre o nosso mundo e o mundo invisível de Deus. Mas não se engane, o jejum que agrada ao Pai não tem a ver com aparência, nem com sofrimento forçado. Tem a ver com entrega, com sinceridade, com amor à verdade. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha ardido no seu coração. Talvez Deus esteja te chamando para voltar ao secreto, para jejuar não por religião, mas por transformação. Então, aqui vão algumas dicas práticas para você viver o jejum como Jesus ensinou. Comece com propósito. Antes de jejuar, pergunte, por que estou fazendo isso? Qual o meu alvo espiritual?
Jejue em segredo. Fuja da ostentação. Lembre-se, a audiência que importa é a do céu. Una jejum com oração e leitura da palavra. O jejum sem oração é só dieta. Permita que o jejum te confronte. Se Deus te mostrar algo para mudar, mude. Seja constante. Jejum? Não. É algo ocasional. É disciplina espiritual. E, acima de tudo, faça por amor. Porque nada feito por obrigação tem poder diante de Deus. O jejum transforma, liberta, alinha, restaura. Mas apenas quando feito com o coração no lugar certo. Jesus explicou tudo. Ele nos mostrou o caminho. Agora, a escolha é sua. Vai continuar. Jejuando como o mundo ensina, ou vai jejuar como o céu espera? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. Senhor, ensina-me a jejuar como te agrada. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão fortalecer sua vida espiritual. Até a próxima. E que a presença de Deus te encontre no secreto.